Os filhos de Cuxi, Seba, Vilá, 8. Aqui. E Cuxi também gerou a Nimrod. Presta atenção. O qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. 9. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor no original não traz uma ideia agradável ou positiva, tipo aos olhos de Deus. Mas esse diante do Senhor era contra o Senhor, afrontando o Senhor. Poderoso caçador diante do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive. Muito bem, voltamos para Gênesis capítulo 11, voltando a falar de Babel. Quando chegou no versículo 4, eles disseram assim, a motivação deles foi, vamos fazer um nome, uma torre para que toque o céu e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados. Preste atenção no que isso está afrontando a Deus. Primeira coisa, eles tinham, esse momento aí, ele era neto de Cão. Cão, junto com Noé e seus 2 irmãos e suas esposas e mãe, tinham saído da arca de Noé. Havia passado 2, 3 gerações, e agora Nimrod, com esse pensamento, diz, eu vou levantar uma torre, porque se Deus pensar em destruir de novo a terra com água, Ele não vai me alcançar. Ele teve um pensamento, alguns teólogos, eu andei pesquisando, alguns teólogos dizem que ele afrontou a Deus, dizendo que ele se vingaria de Deus por ter matado seus antecessores. Abre para mim em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Um dia nós vamos ter uma caixa em cima, e eu não vou precisar mais tropeçar nesses negócios. Em Gênesis capítulo 9, Deus deu uma ordem, presta atenção na ordem. Versículo 1. Por que ela cai no versículo 1 e depois vai para frente, irmão? Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Diga encher a terra. Diga mais forte, diga encher a terra. A ideia do original nessa palavra encher a terra é espalhar-se sobre a terra. Voltando para Gênesis 11, versículo 4, quando Nimrod edificou aquela torre, o que havia no seu coração é assim, nós não vamos nos espalhar por toda a terra. Afronta a Deus. Deus tinha dado uma palavra que era para se multiplicar e encher a terra, mas Nimrod se levantou desafiando, dizendo, nós não vamos encher a terra, vamos fazer um nome para nós. Qual era o princípio, qual o conceito de filosofia desta cidade de Babilônia? Primeiro, a exaltação do ego. Meu prazer, meus interesses. Porque eles disseram assim, vamos fazer célebre o nosso nome. Ou seja, primeira base de sustentação para o sistema mundano que nós vivemos. O meu ego, os meus interesses, os meus prazeres, a minha vontade, a minha conquista. A essência do sistema do mundo hoje é o culto ao eu. É o que contraria diretamente a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho, de acordo com Mateus 16, 24 e 25, é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O princípio do reino de Deus é Cristo em nós. Cristo no centro dos nossos corações. O princípio do reino babilônico e do sistema deste mundo é eu. Eu sentado no trono do meu coração, as minhas vontades. Por isso que conversão, em primeira instância, é você sair do trono do seu coração. É você abrir mão das suas vontades, colocar Jesus no centro do seu coração e dizer: reina em mim, Senhor. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: deixa Deus reinar na sua vida. Diga assim para ele: a única maneira, diga forte, a única maneira do sistema deste mundo não te prender é você renunciando o trono do seu coração para Jesus. Amém? Quantos estão dispostos a renunciar o trono do seu coração para o Senhor Jesus? Dê um amém bem forte. Amém. Irmãos, é verdade, pode ser aplaudido o Senhor Jesus por isso.
É interessante, porque o primeiro homem na Bíblia, que a Bíblia relata, depois que Deus escolheu Abraão, dos descendentes de Abraão, que se rebelaram contra Deus por causa desse sistema mundano, foi Esaú, o neto de Abraão. E por causa de Esaú, existe uma filosofia que se chama hedonismo, que é o culto ao eu, os meus interesses, a minha vontade, tudo que eu quero. E Esaú foi o cara que perdeu a sua bênção, perdeu a sua herança, perdeu o seu direito de primogenitura, porque um dia, com fome, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida, porque é o culto ao prazer. Se te dá prazer eu faço, se não me dá prazer eu não faço. Se eu estou com vontade eu vou, se eu não estou eu fico. Quando a palavra de Deus diz que quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Segunda base de sustentação para esse sistema é oposição à palavra de Deus. Cada vez mais o mundo caminha para longe de Deus, contrariando tudo que Deus criou, destruindo o casamento, destruindo o conceito de união entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá a quem? A sua mulher. Ou seja, hoje, irmãos, hoje não, mas o sistema do mundo contraria tudo que é a palavra de Deus. Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, e o sistema do mundo diz que pode ser uma mulher e um homem e um homem. De forma que quanto mais nós caminhamos, como disse um pastor que nós conhecemos a semana passada, os valores estão tão invertidos que hoje os heterossexuais não querem mais casar e os homossexuais estão brigando para casar. Por quê? Por causa do sistema deste mundo. Ele corrompe, ele destrói tudo que é princípio da palavra de Deus. E foi essa base com que Babilônia foi construída. Agora, eu quero me deter um pouco mais sobre Nimrod. Quem foi Nimrod? Sabe-se sobre Nimrod, e eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Diga assim comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse Nimrod foi um homem que começou uma grande apostasia sobre toda a terra. Ele profanou a palavra, os conceitos que Deus tinha deixado para Noé. Até então não existia a palavra de Deus. E ele criou um sistema muito bem organizado de afronta e resistência a Deus. Irmãos, Nimrod era tão perverso que ele casou-se, disse que ele matou seu pai e casou-se com a própria mãe, chamada Semiramis. Ao casar-se com a sua mãe, ele teve um filho chamado Tamuz. E na historiografia do paganismo, porque Nimrod foi o pai do paganismo, toda espécie de idolatria que se conhece sobre a terra foi instituída pelo sistema babilônico criado por Nimrod. E esse homem, casando-se com essa mulher, ele casou com a sua própria mãe, mas Nimrod teve uma morte prematura. Agora preste atenção. Ele teve uma morte prematura e sua mãe, Semiramis, não aceitando a morte dele, propagou uma história que de um tronco seco nasceu um pinheiro frondoso, e ela estabeleceu aquele pinheiro, e que nesse pinheiro ela dizia que todo ano Nimrod vinha sobre aquela árvore no dia do seu aniversário, e naquele pinheiro, naquela árvore, ele deixava presentes. O dia do aniversário de Nimrod é 25 de dezembro. E nesse dia, Nimrod vinha, segundo a história pagã, e colocava presentes na árvore, e as pessoas iam lá para adorar e invocar a Nimrod. Irmãos, isso foi o começo, e essa é a história daquilo que nós conhecemos como árvore de Natal. Uma árvore toda enfeitada, um pinheiro, e que mais tarde o paganismo, o Império Romano, ele
com a tentativa de paganizar o cristianismo e cristianizar o paganismo, ele instituiu o Natal como uma data de adoração a Jesus, mas na verdade, 25 de dezembro nunca poderia ter sido o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores apacentavam as ovelhas no campo. E Israel, 25 de dezembro é neve, é frio, nenhum pastor apacenta rebanho do lado de fora. 25 de dezembro, fim de dezembro, os pastores levam as ovelhas para dentro das cavernas. Então, por que foi estabelecida essa data? Por causa daquilo que eu disse: tentativa de paganizar o cristianismo e cristianizar o paganismo, para que houvesse uma fusão e assim um engano fosse passado para as pessoas, e as pessoas achando que adoravam o aniversário de Jesus, que não foi dezembro, mas sim entre setembro e outubro, porque a Bíblia deixa clara que o Messias viria na época de festa dos tabernáculos, e festa dos tabernáculos é setembro e outubro. Então foi instituído essa forma de engano para todo mundo. É por isso, irmãos, que nós não comemoramos como igreja, e não somos só nós, o Natal. É por isso que nós não colocamos nas nossas casas uma árvore. Se você abrir comigo lá em Gênesis capítulo 10, versículos 3 e 4. Jeremias, eu falei Gênesis? É Jeremias, capítulo 10, versículos 3 e 4. Você vai ver Deus falando com o profeta Jeremias, condenando uma prática que se tinha entre aquele povo. Jeremias capítulo 10, versículos 3 e 4 diz assim: pois os costumes dos povos são vaidade. Olha aí. Corta-se do bosque um madeiro, e se lavra com um machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. O que esse texto está falando? Do costume dos povos de fazer uma árvore, fazer uma árvore não, ela já estava feita, mas cortava-se a árvore, e aí um artífice vinha, enfeitava a árvore, deixava ela preparada, pregava ela num lugar e colocava-se enfeites de prata, de ouro, e ali se traziam presentes para os deuses. Irmãos, quem conhece história sabe que na antiguidade os povos orientais invocavam demônios debaixo de árvores. Eles levavam oferendas e presentes embaixo de árvores. Essa ideia de árvore de Natal nada mais é do que uma influência pagã que entrou na igreja do Senhor Jesus, porque ela foi difundida como um engano durante séculos. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Agora, a partir desse momento que Semíramis criou esse sistema, essa ideia de que Nimrod sempre vivia naquela árvore, ela foi com o paganismo, preste bem atenção nisso. Eu disse para você que essa palavra é uma palavra de instrução. O povo de Deus é um povo sábio. O povo de Deus é um povo entendido. Um povo de Deus é o povo esclarecido. O povo de Deus não é um povo que anda nos costumes do mundo só porque todo mundo pratica. O povo de Deus pratica coisas que têm coerência. O povo de Deus vive a verdade. O povo de Deus não anda no caminho das trevas só porque todo mundo diz que é assim que faz. Amém? Quem faz parte desse povo? Então você precisa entender algumas verdades. A partir deste momento, uma das características do paganismo, a palavra pagão ou paganismo significa sincretismo, ou seja, junção de várias crenças. Ou seja, o paganismo, ele vai juntando várias crenças com o passar dos tempos, e aí vira um monte de invenção.